touca cheia de conectores capta sinais cerebrais. Ondas na tela revelam o que o corpo e mente de qualquer pessoa comunica, mesmo sem pronunciar uma palavra. Cada onda daquela dali, cada sinal, representa o sinal de uma dessa atividade cerebral que está acontecendo abaixo de cada anteninha dessa daqui. A cada movimento do corpo, a onda fica diferente. Você observa aqui que há muito espaço entre uma onda e outra. A onda é bem larga, horizontalmente. Agora, abra os olhos, por favor. Quando ela abre os olhos, você observa que essa frequência aumenta. Este equipamento é uma amostra de um aparelho portátil que Luiz Fernando está produzindo. O jovem cientista prefere ser chamado de maker, fazedor, já considerada uma das novas profissões do futuro. A minha grande motivação para o início desse projeto foi minha bisavó, que ficou em estado vegetativo antes de falecer. Eu observei a comoção da família, justamente não saber o que ela queria naqueles últimos momentos ou se ela estava realmente lá. Luiz Fernando é de Aquidauana, formado como técnico pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Já venceu dezenas de prêmios internacionais com outras invenções e em breve lançará a primeira versão do Hermes Brain Deck, um equipamento que lê a mente humana. Você consegue perguntar se ela está com dor e algum lugar que ela está com dor para que ela possa ser administrado analgésico, para que ela possa sentir menos dor e com uma certa paciência, porque demoraria mais, no caso de uma comunicação apenas com sim ou não, ela conseguiria soletrar frases curtas, palavras bem curtas, demorando um certo tempo. A expectativa é saber o que pensam e sentem pacientes em coma e estado vegetativo. Vó, ó, você vê que ela tenta reagir, né? Mas ela não tem força para acordar. No início já tem 15 dias, né, que ela tá assim, dessa forma, assim. Mas aqui ela tá bem cuidada, sabe? A maior expectativa é que o equipamento que o Luiz Fernando está desenvolvendo seja testado em pacientes aqui da Santa Casa. Isso deve acontecer no segundo semestre. Pode melhorar a comunicação do paciente com o médico, por exemplo, dizer se está com alguma dor ou algum desconforto, mas principalmente com a família, que vem aqui ter contato com esse paciente e às vezes precisaria ouvir algumas palavras. Se ela pudesse falar, ela queria sair daqui, porque pelo pouquinho que eu conheço ela não queria ficar aqui não. Me leva embora, me leva para casa. Seria uma das coisas que ela falaria, né? Ó. Vozinho. Os equipamentos monitoram os sinais vitais, trazem informações sobre respiração, batimento cardíaco dos pacientes em coma. Mas o que cada ser humano deseja é difícil saber. É importante tanto para o familiar, como a gente tem dito, mas também é importante para o desenvolvimento também da equipe médica, para a gente instituir alguns tratamentos e até aonde ir, né? Muitas vezes a gente precisa saber assim, se a pessoa quer que a gente continue aqueles tratamentos invasivos, se a pessoa quer que pare por ali, ela não quer que continue, né? Então a vontade da pessoa ainda pode ser respeitada. Apenas com anos de experiência e convívio que a equipe da UTI consegue identificar. Ele segue a gente com os olhos, por exemplo, a gente está mexendo no paciente de um lado, a gente vai para o outro lado, ele acompanha com os olhos. Ou a gente pergunta, tá com dor? Abre o olho, fecha o olho, e eles respondem. Mesmo em coma? Em coma, eles olham, com o olhar eles conseguem mostrar pra gente. Ou aqui assim, né, eles franzem, a gente sabe que tá com dor. A gente fala, tá com dor, fecha o olho bem forte, alguns fecham, aperta alguns choram, assim, a gente percebe que até eles choram também, assim, acontece. Toque, carinho, a fala são tão importantes que podem até promover a melhora do quadro clínico. São 7 anos de idas e vindas à Santa Casa. O filho internado e a mãe numa vida improvisada num leito hospitalar. Enzo tem paralisia cerebral e hidrocefalia. A gente vive mais aqui do que em casa. Aí, em 2017, dia 29 de dezembro, ele internou por uma pneumonia e a gente está até hoje aqui. Mais que atendimento à saúde e apoio, os dois precisam de uma atenção direcionada.
Às vezes eu nem falo com ela, eu falo com as meninas, e quando ela já chega, ela já vem conversando comigo sobre aquele assunto, que nem precisou eu falar pra ela. Ela já tá sabendo e vem conversar comigo. Às vezes o que eu percebo não é a mesma coisa, por exemplo, que o físio percebe. Que às vezes a mãe tem um vínculo maior com o outro, entendeu? Então ela fala, não, ela me traz uma informação adicional da qual eu não tinha conhecimento. Então, essa interação do cuidado do paciente que é bacana. A pediatra, que trabalha com quadros graves em CTI há quase 20 anos, mostra que este é o caminho da medicina do futuro. A parte humana, ela também tem um papel que está um pouco esquecido agora, mas ele vem agora com um significado forte agora dos últimos anos, porque se viu que só o diagnóstico tecnológico, só o tratamento tecnológico não está surtando o efeito que a gente gostaria que tivesse. Então, acho que a união das duas coisas é que vai dar bem certo. Inteligência artificial na medicina veio para realizar tarefas automatizadas de forma inteligente e racional e vai permitir que os médicos passem mais tempo com seus pacientes. Essas peças idênticas à da anatomia foram produzidas através de uma impressora 3D. O médico conhece o paciente em detalhes por dentro, antes mesmo da operação. Esse paciente deu entrada na Santa Casa, vítima de acidente de trânsito, carro versus moto. Então a gente, através da obtenção desse modelo em 3D, a gente simulou a cirurgia no modelo, né? Então isso facilita muito a realização do ato cirúrgico propriamente dito. Então a gente fratura esse modelo aqui, serra, simula o que vai ser feito no ato em si, lá o que a gente deseja. Este é o setor de traumatologia e bucomaxilofacial da Santa Casa. O cirurgião dentista já imprimiu várias peças que auxiliaram em cirurgias de pacientes com tumores, deformidades nos ossos da face e todo tipo de trauma. O caso mais complexo foi do bebê Joaquim. Ele nasceu com uma síndrome rara que colocava a vida em risco. A mandíbula tinha apenas 3 centímetros e obstruía as vias aéreas. Ele está na terapia intensiva desde que nasceu com uma cânula nasofaríngea para manter essa via aérea do bebê, para ele poder respirar. O molde idêntico da mandíbula de Joaquim foi impresso pela impressora 3D. E toda a cirurgia planejada antes mesmo do procedimento. A gente planejou onde seria realizada a osteotomia, ou seja, o corte dessa mandíbula e onde seriam instalados os parafusos da distração osteogênica. Joaquim tinha apenas 38 dias. A mandíbula foi separada e, na sequência, instalado este aparelho. O resultado foi um sucesso. Esta foi a primeira mamadeira depois da cirurgia. Mais de um ano depois, o resultado de todo esse tratamento, de todo o cuidado com Joaquim, aqui ele está, numa sala de aula, junto com a turminha, com a professora, no maternal, já fazendo as primeiras atividades. E uma criança completamente saudável. Ele é uma criança muito ativa, ele come, ele brinca, ele tem uma interação assim muito gratificante para nós. Assim, da saída do hospital, tudo tem um ano praticamente, né? E agora você está vendo ele aqui na escola, a vida está seguindo, o doutor está aqui. O que você sente assim? É muita gratificação, não tenho palavras, porque eu achei que ia ser uma dificuldade. A gente, no começo, acabamos criando ele numa bola. Só que eu falei, ele é uma criança normal. Ele é normal, ele não teve essa dificuldade no começo da vida, mas ele é uma criança normal. E mesmo com toda a tecnologia, o lado humano do profissional de saúde ainda prevalece. É uma emoção muito forte, porque é uma realização profissional que preenche tudo, né? Que se você vê como ele nasceu com uma deformidade sem respirar, né? E
E agora você vê um desenvolvimento normal, é fantástico, né? Dr. Pancini acompanha de perto seus pacientes. Esta visita, realizada a nosso convite, revela a intimidade de Joaquim com o cirurgião dentista. É como se o bebê reconhecesse quem salvou a sua vida. Ah, e o beijo do tio? Beijo do tio. Beijo. Oi, tio. Vem com o tio. Vem. Olha a tia Ellen, ó. A tia Ellen. Esse tio, você já ficou muito com esse Olha lá, dá tchau. Tchau. Oferecimento Senac, cursos livres técnicos e à distância. Sebrae, conectando pequenos negócios ao futuro. E Santa Casa,